Bom dia, meu querido irmão e minha querida irmã. Hoje é mais uma manhã que o Senhor nos concede. Respira fundo. Abre os olhos para a realidade de que você não acordou por acaso. O simples fato de estar aqui, agora, ouvindo essa mensagem, é a maior prova de que Deus renovou a sua misericórdia sobre a sua vida. Isso significa que Ele ainda tem planos, que Ele ainda acredita em você, que Ele ainda deseja te usar para um propósito maior. Antes que as vozes do mundo tentem ocupar a sua mente com preocupações, pressões, tarefas ou notícias ruins, eu quero te convidar a fazer uma pausa. Este é um tempo só seu e de Deus. Um tempo de alinhamento, de fortalecimento e de intimidade com o Pai. E eu já te peço, se esta mensagem está chegando até você, não é por acaso. Então, antes de seguirmos, já deixe o seu like aqui embaixo, se inscreva no canal e ative o sininho. Assim você ajuda para que a palavra de Deus alcance ainda mais pessoas. Pessoas que, assim como você, precisam de esperança, precisam de direção, precisam aprender a ouvir a voz do Senhor no meio de tantas vozes que competem por nossa atenção todos os dias. E mais, antes de começarmos a oração, eu quero te pedir algo simples, mas muito importante. Se você crê que Deus pode transformar a sua vida, o seu lar, o seu futuro, escreva a palavra Amém aqui nos comentários. Esse gesto é uma declaração pública da sua fé. É como unir o seu coração a tantos outros irmãos e irmãs que estão orando junto com você neste momento. Porque quando 2 ou 3 se reúnem em nome de Jesus, Ele mesmo está presente. Então, escrevendo Amém, você não estará apenas digitando uma palavra. Você estará proclamando que crê na vitória de Deus sobre a sua vida e sobre a sua família. A palavra que guia nosso devocional hoje está em Jeremias capítulo 17, versículo 9. O coração é mais enganoso que qualquer outra coisa. Esse versículo é profundo e até um pouco duro de ouvir, mas é necessário. O profeta Jeremias nos lembra que o coração humano, cheio de emoções, desejos e vontades, pode nos enganar. Quantas vezes já tomamos decisões baseadas em sentimentos momentâneos e depois nos arrependemos? Quantas vezes achamos que uma escolha era boa, parecia bonita aos olhos, parecia conveniente, mas no fim se mostrou um erro? Isso acontece porque muitas vezes confundimos a voz de Deus com a voz do nosso próprio coração. E o devocional de hoje nos alerta: precisamos aprender a discernir, a diferenciar, a saber quando é o Senhor que está falando e quando são apenas nossas emoções tentando nos guiar. A Bíblia também diz, em Hebreus capítulo 2, que devemos prestar atenção redobrada ao que ouvimos da parte de Deus, para que não nos desviemos. E isso é sério, porque se não cultivamos intimidade com Ele, acabamos vivendo guiados por impulsos, instintos ou até pelas pressões externas, e isso nos afasta do propósito que o Senhor tem para nós. Pensa comigo, todos os dias somos bombardeados por vozes. Vozes de pessoas, vozes das redes sociais, vozes da sociedade que ditam padrões, vozes do medo, da dúvida, da comparação, da ansiedade. E em meio a esse barulho, como ouvir a voz de Deus? A resposta está no relacionamento íntimo. Não existe atalho. Quanto mais nos aproximamos do Pai, quanto mais nos dedicamos às disciplinas espirituais, oração, leitura da palavra, louvor, comunhão, mais treinamos nossos ouvidos espirituais para distinguir a voz dele. Talvez você esteja se perguntando, mas eu sei se é Deus que está falando comigo? Vou te dar uma chave. A voz de Deus nunca vai contradizer a sua palavra. O coração humano pode nos empurrar para caminhos que parecem bons, mas levam à destruição. Já a voz do Senhor sempre nos aponta para a verdade, para a santidade, para o caminho que glorifica o nome dele. É como uma bússola. O devocional de hoje disse algo muito importante. A bússola de nossas vidas deve ser a voz de Deus. E eu quero te perguntar, qual bússola tem guiado os seus passos? É a voz de Deus ou são os seus próprios sentimentos? O segredo é alimentar o espírito mais do que a carne. Se você alimentar mais a sua carne, com distrações, preguiça, procrastinação, desejos egoístas, será a carne que falará mais alto.
Mas se você alimentar o seu espírito com oração, palavra, fé e consagração, será a voz de Deus que guiará os seus passos. Talvez você esteja enfrentando decisões importantes no trabalho, nos estudos, na família, em um relacionamento ou até na sua vida espiritual. E você sente aquela dúvida: qual caminho devo seguir? O que eu quero te lembrar é que não é a sua emoção que deve decidir por você, mas sim a voz do Espírito Santo. Por isso eu te encorajo, comece o seu dia entregando seus planos a Deus. Diga: Senhor, guia-me. Eu não quero seguir a voz enganosa do meu coração, eu quero seguir a tua voz, porque ela me leva à vida, à paz e ao propósito. E quanto mais você fizer isso, mais sensível ficará ao toque do Espírito Santo. Você perceberá quando for apenas ansiedade falando, quando for apenas desejo humano e quando for de fato direção divina. Pai amado, eu me coloco diante da tua presença nesta manhã para te agradecer. Obrigado, Senhor, pelo dom da vida. Obrigado pelo fôlego que enche os meus pulmões. Obrigado porque acordei mais uma vez e sei que isso não é rotina, é milagre. Obrigado pelo lar que tenho, pela cama onde dormi, pelo alimento que não tem faltado, pela saúde que me sustenta, pelos meus sentidos que me permitem enxergar, ouvir, sentir e viver plenamente. Senhor, eu também te agradeço pela família e pelos amigos, pelas pessoas que estão ao meu lado e também por cada pessoa que está agora ouvindo esta oração. Abençoa, Senhor, cada um dos meus irmãos e irmãs que estão participando deste momento. Que eles sintam agora a tua paz inundando as suas casas. Que eles sejam fortalecidos por tua presença e que recebam ânimo novo para o dia que está começando. Pai, eu oro para que o Senhor nos dê intimidade contigo, que possamos ser cada vez mais sensíveis à tua voz, que não sejamos enganados pelas nossas emoções, pelo nosso coração, mas que o teu Espírito Santo seja o guia dos nossos passos. Livra-nos da procrastinação, da preguiça, da distração, dá-nos disciplina, foco e determinação para viver conforme a tua palavra. Que a nossa vida espiritual seja alimentada diariamente, que tenhamos prazer em buscar a tua presença, que sejamos melhores a cada dia. Nem que seja 1% a mais, mas sempre crescendo, sempre amadurecendo, sempre firmados em ti. Senhor, guarda-nos do mal, livra-nos da inveja, da mentira, das armadilhas do inimigo. Protege a nossa entrada e a nossa saída. Abençoa o nosso lar, abençoa a nossa família, abençoa o nosso trabalho, nossos estudos e cada plano que apresentamos diante de ti. Que tudo esteja debaixo da tua vontade e da tua direção. Pai, nós declaramos que queremos ser íntimos de ti. Queremos ouvir a tua voz acima de todas as outras vozes. Que possamos seguir a tua bússola e não a nossa. Que possamos viver os teus sonhos e não apenas os nossos. Nós te louvamos, te agradecemos e consagramos este dia a ti. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, oramos. Amém. Se esta oração falou ao seu coração, escreva agora nos comentários: eu quero ouvir a voz de Deus. Essa será a sua declaração pública de fé, um passo de compromisso e também uma forma de inspirar outras pessoas que estão acompanhando este devocional. Não se esqueça de curtir este vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho. Assim você ajuda para que a palavra de Deus alcance ainda mais pessoas. Pessoas que, assim como você, precisam de esperança, precisam de direção, precisam aprender a ouvir a voz do Senhor no meio de tantas vozes que competem por nossa atenção todos os dias. E lembre-se, quanto mais tempo você passar com Deus, mais sensível ficará a voz dele, mais claro será o caminho e mais firmes estarão os seus passos. Eu te espero amanhã para mais uma mensagem que vai renovar a sua fé e fortalecer a sua caminhada cristã. Até lá, que a paz de Cristo encha o seu coração e te acompanhe em cada detalhe do seu dia. Nos vemos aqui, no Renovo Diário em Cristo.